Então, esse é um trabalho da disciplina de análise de sistemas lineares. Vamos falar sobre o processamento de imagens usando kernel. Meu nome é Anderson. Eu sou a Mariana. E eu sou o Guilherme. Então, kernel de imagens, né, o que ele é? Ele é um método de manipular uma imagem por meio de convoluções de matrizes. Essas matrizes são implementadas na imagem e multiplicadas com a entrada, fazendo com que a saída aprimorada de acordo com o intuito do procedimento. Então, eu vou transformar a minha imagem por meio de matrizes. Um exemplo dessa aplicação é o filtro Sharpen. Ele pode aumentar muito a nitidez de uma imagem. Também tem alguns softwares conhecidos, como o Photoshop e o GIMP, que utilizam dessa ferramenta para aplicar efeitos de contorno, de relevo, nitidez ou desfoque. Também o kernel de imagem é muito utilizado no aprendizado de máquina para identificar as informações mais relevantes numa imagem. Então, também é muito interessante a gente apontar a diferença entre filtro e kernel, né? O primeiro, ele é considerado como uma matriz de pesos que são multiplicadas com a entrada para extrair o que é relevante. As dimensões da matriz de kernel têm a mesma relação direta com o seu nome. Então, se eu tenho uma convolução 2D, a matriz kernel ela é uma matriz 2D, certo? Agora, sobre o filtro, ele é uma concatenação de vários kernels. Cada kernel é atribuído a um determinado canal de entrada. Aí os filtros, eles são sempre uma dimensão a mais do que os kernels. Por exemplo, então, se eu tenho uma convolução 2D, os filtros são matrizes 3D, que é uma concatenação de matriz 2D, que seriam os núcleos. Então, a gente tem as convoluções em uma dimensão, duas dimensões ou em três dimensões. As convoluções em uma dimensão são muito usadas para análise de dados de séries temporais, que as entradas de dados são em uma dimensão. Então, as entradas de dados 1D pode ter vários canais, mas o filtro pode mover em apenas uma direção. Então, a saída é 1D. Agora, sobre as convoluções 2D, de canal único, elas são um tanto quanto triviais em relação aos de múltiplos canais. Então, vou falar sobre os que são de múltiplos canais. Então, abaixo aí, tem um kernel de dimensões 3D, 3 por 3, e que existem vários desses kernels no filtro, que estão marcados em amarelo. Isso ocorre porque existem vários canais na entrada, que estão marcados em azul, e temos um kernel correspondente a cada canal de entrada. Aqui o filtro pode se mover em duas direções, então a saída é em duas dimensões. As convoluções em duas dimensões são as mais comuns e são muito usadas na visão computacional, além de a maior parte do trabalho feito em modificações e personalização de camadas de rede neural convolucional tem se concentrado apenas em convoluções 2D. Agora, sobre o filtro 3D, ou convoluções 3D, elas vão gerar uma matriz dimensional 4D. E isso é muito difícil de visualizar. Então, não vai ser abordado nesse trabalho as convoluções 3D de canal único. Eu vou falar um pouco sobre como funciona os kernel, onde utiliza a teoria de convoluções para resolver elas. E na teoria, as convoluções contínuas, elas são feitas pelas seguintes funções, né? E na computação, ela é feita por essa fórmula, já que na computação a gente não tem a gente não consegue, como vamos dizer, pegar todos os pontos
de uma parábola, por exemplo. A gente teria que ter vários pontos, por isso que a gente usa, a gente faz um somatório para fazer um cálculo discreto. Mas como o processamento de imagens ele é 2D, que ele tem a altura e a largura, por isso que no processamento de imagem é usado dois somatórios para fazer uma convolução 2D. As matrizes de convoluções para filtros eh, especiais lineares são conhecidos como kernel ou máscara. Durante a aplicação, o kernel ele vai se deslocando pela imagem, onde eles se multiplicam e somam os valores que se sobrepõem, né? Que aqui tem a matriz, eles pegam o valor do pixel da imagem, soma com o kernel e tem um resultado, que esse resultado vai na imagem, na imagem de saída, né? Uma falha desse método é que quando a gente calcula as matrizes da parte da borda, eles não existem números em cima nem do lado esquerdo, no caso, né? Fazendo assim com que a imagem perca pixels, né? Porque na conta ele não sabe que número que é e o resultado é desconhecido. E no caso, aqui na imagem resultante, ele fica com uma borda preta. E isso não é interessante, porque quando a gente precisa passar vários tipos de vários kernels, né? Por exemplo, numa rede neural, a gente vai perdendo cada vez mais e mais informações, né? Porque a imagem vai ficando com menos e menos pixels. Isso não é interessante, porque no final a gente pode acabar perdendo algumas informações interessantes, né? Que a gente queria pegar da imagem. Por isso que uma forma de combater isso seria usando o chamado padding, onde se adiciona pixels na borda, que pode ser zero, ou como nesse GIF aqui representando, ele usou o número mais próximo dele, né? E assim a gente consegue ter uma visão, uma, uma visão de como ocorre esse tal cálculo convolutivo. Agora a gente vai falar um pouco sobre as aplicações do processamento de imagens de kernel. Então, existe o SVM, que é o Support Vector Machine, e ele é uma máquina de vetores, que é um conceito de ciência da computação para um conjunto de métodos de aprendizagem supervisionada que analisam dados e reconhecem padrões. São usados para classificação de análise de regressão. Em outras palavras, o SVM ele encontra uma linha de separação, mais comumente chamada de hiperplano, entre as duas classes, e ele maximiza a distância entre os pontos mais próximos em relação a cada uma dessas classes. Na imagem do lado, a gente pode ver uma imagem de mapa em que o SVM ele separou em áreas agrícolas, áreas urbanas, hídricas e vegetação. O kernel também pode ser usado, como foi neste artigo, para ressonância magnética. Então, ele usou o KPCA, que é o Kernel Principal Component Analysis, e o objetivo desse estudo teve como motivação a identificação precoce de demência na população idosa, que estatisticamente vai ser 18% da população brasileira até 2030. Outro estudo interessante utiliza a densidade de kernel para analisar focos de desmatamento e queimadas, com o objetivo de verificar se existe alguma relação entre a presença de unidades de conservação e a ocorrência de queimadas e desmatamento em uma alta densidade, isso na imagem da esquerda. Na imagem da direita, ele usa a intensidade de kernel para o estudo sobre uva do Japão, que ameaçava a diversidade do ecossistema de florestas ambrófilas. Então, como vocês podem perceber,
O kernel ele é muito usado para processamento de imagens de cenas naturais. Aqui tá as referências do nosso trabalho para consultas. Então é isso, muito obrigado pela atenção e tchau. Muito obrigado.